O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Esse foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, amados irmãos e irmãs. Viemos, ali está a princesa Renale, Maria Renale, a boneca deste ano. Que Deus abençoe. Amados irmãos e irmãs, viemos para celebrar. Hoje a igreja comemora a solenidade de Nossa Senhora Aparecida. E nos foi reservado neste santo evangelho um mistério que nós contemplamos no Santo Terço. Quem é que lembra qual é o mistério? Dos luminosos, é o primeiro, é o segundo, muito bem, a criança ali, né, reza o terço e soube responder rapidamente. O segundo mistério luminoso, o milagre nas bodas de Caná. Amados, existe algo mais excelente do que nós meditarmos os mistérios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo? Então, inclusive, a nossa vocação, ela consiste em aqui na terra conhecer, amar e servir a Cristo e fruir da vida eterna de Deus. Então, amados irmãos e irmãs, celebrar Nossa Senhora Aparecida significa celebrarmos a vocação do povo brasileiro. E a vocação do povo brasileiro é a santidade. E cumprirmos todos os preceitos que a Mãe Igreja nos proporciona para que nós possamos encontrar na nossa graça atual a graça santificante, e nós temos a intercessão da Virgem Maria,
Nossa Senhora Aparecida para nos dar este sinal de que nós devemos unir o nosso corpo, que é a igreja. Neste corpo existe um coração, o centro do homem, o centro de Deus, é o próprio coração de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. E o desejo da Virgem Santíssima é que neste corpo, que é a igreja, o coração do seu Filho, ele possa reinar em todo o corpo da igreja. Depois, buscarmos entender quem somos nós. Daqui a pouco nós vamos retornar a este ponto, amados irmãos e irmãs, mas antes é preciso a gente recordar qual é o significado da festa de hoje. Hoje é uma solenidade, sim ou não? Hoje é uma festa da igreja, sim ou não? Muito bem. Mas hoje, amados irmãos e irmãs, não é um dia santo de guarda. É uma comemoração da igreja. Segundo o cânon da nossa igreja católica, no Código de Direito Canônico, lá no número 1246, nós temos 10 datas que nós devemos guardar como santo de guarda. Vamos lá. O primeiro dia é o 1º de janeiro, solenidade Maria, Mãe de Deus. Segundo dia é a Epifania do Senhor, 6 de janeiro. O terceiro dia é o dia da solenidade de São José, 19 de março. O quarto dia, a Ascensão do Senhor, que é uma data variável, que precisa ser celebrado no domingo. O quinto dia é o dia de Corpus Christi, dia do corpo de Cristo, que também sempre é celebrado ali na quinta-feira, na primeira quinta após o domingo da Santíssima Trindade, e ali a gente vai marcando as festas do tempo comum. A próxima data é o dia 29 de junho, que é o dia de São Pedro e São Paulo. 29 de junho é um dia muito importante para a igreja. Além de ser o famigerado São Pedro, é um dia santo de guarda. Não somente o São Pedro do forró, bodó, do lambadão, do pancadão, mas é um dia santo que vai se perdendo, e é um pecado grave não guardar este dia, né? Depois, amados, o próximo é o dia 15 de agosto, que é o dia da Assunção da Virgem Maria. O próximo, 1º de novembro, Todos os Santos, está bem pertinho, né? Mês que vem, não, padre, é isso mesmo. O próximo, dia 8 de dezembro, que é o dia da Imaculada Conceição de Maria. E o último, que é o dia 25 de... Então, amados, olha, muitos pensam que o dia de hoje, e nem trabalham, porque pensam em guardar o dia. É muito bom. Que bom que você não trabalhou hoje, que você guardou o dia de hoje, pôde rezar mais um tantinho, mas eu não vejo na missa as pessoas que disseram que ia guardar o dia de hoje. E aí, como é que eu guardo o dia santo e não venho para a missa? Qual é o terceiro mandamento da lei de Deus? Guardar domingos e dias santos. E qual é o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. E como é que a gente ama a Deus sobre todas as coisas? Vindo para a missa. Para a gente guardar bem direitinho o peso das nossas comemorações. Então, irmãos e irmãs, como nós vamos
encontrar a nossa vocação. Nós somos um povo muito do sentimento, de sentir, de acolher, de ir, de estar presente. Mas uma fé autêntica, ela não deve somente se reger pelo coração. E Nossa Senhora Aparecida nos ensina. Os 13 pescadores encontraram naquela madrugada de 1717, sim ou não? Não foi? A imagem, o coipo, algo que eles não sabiam o que eram. Vamos guardar aqui. Irmãos e irmãs, existe uma beleza muito grande hoje para amanhã. No Brasil é Nossa Senhora Aparecida, e em Portugal, Nossa Senhora de... Quando é? O dia da última aparição de Nossa Senhora de Fátima, o milagre do sol. Amanhã. Será amanhã. Então veja que a nossa devoção à Imaculada Conceição, ela começou aonde? Lá em Porto. E essa imagenzinha, provavelmente, ela foi feita assim, com o mesmo barro do rio onde ela estava. Encontraram então um corpo. Vamos guardar. Daqui a pouco os pescadores encontram o quê? A cabeça. E nós temos uma grande semelhança com a nossa fé, com a fé da igreja. A fé da igreja, amados irmãos e irmãs, é que nós unamos o corpo, o coração, os afetos, os sentimentos com a cabeça. Na cabeça tem o quê? Diga, menino. Cabelo. Dentro da cabeça, o cérebro, né? A inteligência. É o sinal da inteligência. O coração é o sinal dos sentimentos e a cabeça é o sinal da inteligência. Então, amados, nós precisamos conhecer a nossa igreja com a cabeça da igreja, que é Jesus Cristo. Então eu gostaria que nós guardasse isso em nosso coração, que nós precisamos conhecer o modo correto de amar a Jesus. E quem vai nos ensinar isso é a Virgem Maria. Por exemplo, lá no cenáculo, quando os discípulos estavam com medo de sofrerem a mesma sorte de Jesus, Nossa Senhora sobe com os discípulos para o andar de cima e com eles ensinam, pede o Espírito Santo para que eles não tenham medo de como nosso Senhor Jesus Cristo, eles serão crucificados, perseguidos. Uns vão morrer à espada, outros crucificados, outros serão presos e assim, outros serão jogados às feras. Estes são os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo e a raiz da nossa igreja está nessa fé. Então Nossa Senhora, ela nos ensina a não ficarmos presos no medo, nos sentimentos apenas, mas a subir para o andar de cima. Levanta a cabeça, olhe para o alto e clame aquele que vos ensinará a conhecer e amar Jesus, que é o Espírito Santo de Deus. E assim aconteceu Pentecostes. Os discípulos, depois que, amados, receberam o Espírito Santo de nosso Senhor Jesus Cristo, perderam totalmente o medo de darem a vida
por nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles não ficaram ali na região baixa dos sentimentos, no medo, no afeto de serem presos e perseguidos, mas eles subiram para o alto. E então ali começaram a conhecer a vida divina, para onde Jesus passou 3 anos ensinando a eles o reino dos céus. O que era o reino dos céus? O Filho do Homem vai ser entregue, vai ser perseguido, vai sofrer, vai morrer, mas no 3º dia ele ressuscitará. E os discípulos, eles não entendiam muito bem o que Jesus estava falando. Até que o momento da sua prisão começou a se concretizar e Jesus começou a ficar sozinho. E nós sabemos que os 2 fiéis a Jesus foi a sua mãe e o discípulo amado João. Aonde está contido este evangelho de hoje, os milagres, o milagre das bodas de Caná. E no evangelho de hoje, a Virgem Maria diz algo muito importante: façam o que ele vos disser. E o que é que nosso Senhor Jesus, amados, ele diz para nós? Tudo o que está na catequese, tudo o que está no catecismo da igreja, na tradição da igreja, nas datas comemorativas, nos tempos litúrgicos da igreja, tempo comum, tempo do Natal, tempo do Advento, preparação depois para a Quaresma, tempo da Páscoa. E nós vamos vivendo todos estes tempos e vamos subindo para o andar de cima, que é o cenáculo, o lugar aonde a Virgem Maria nos ensinou para estar. Então, amados, existe uma semelhança muito grande entre a igreja e a mãe do céu. A igreja, ela é mãe, e a mãe do céu, ela é a igreja. Quando encontram Jesus, que chamam ele dizendo que a sua mãe e os seus irmãos estavam lá fora, e ele diz: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que escutam a minha palavra. Ele estava se referindo à própria mãe dele. Então, aqueles que escutam a palavra de Jesus, que seguem os seus mandamentos, precisam viver prudentemente e encontrar a sabedoria, amados, e não se perder no andar de baixo, no porão do ser humano, que são as paixões. No porão do ser humano. E Santo Inácio de Loyola, nos seus exercícios espirituais, quando ele faz aquele exercício imaginativo de a alma conversando com o corpo no momento do juízo final, a alma será punida por Deus. Porque a alma humana foi dada a vocação de ordenar o corpo. E se a alma não reza, o corpo ele padece. Então, amados, só a salvação se nós rezarmos, obedecermos ao tempo da igreja, e a nossa alma, o nosso corpo, ele morre, ele ressuscitará no último dia para o juízo final, mas somente a nossa alma viverá eternamente. Quando a gente morre, nós entregamos a nossa alma para o juízo de Deus. Não é errado pensarmos: fulano morreu, mais uma estrelinha no céu. Fulano morreu, foi cantar forró no céu com os outros que morreram também. Aí bota aqueles desenhos animados, aquelas caricaturas, tudo com asinha de anjo, com a auréola na cabeça. Que coisa mais adventista do sétimo dia, não é?
perfeito. O céu é igual à terra, a terra é igual ao céu. É tudo misturado. Amados irmãos e irmãs, foi isso que Jesus disse. Maria disse: faça o que ele vos diz. Jesus disse isso para nós. Ele não disse que ia ser assim. Ele disse que nós seremos julgados por tudo aquilo que nós fizemos aqui na terra, de bom e de mal. Porque Deus, ele é remunerador. Ele premia os bons e ele castiga os. Mas Deus quer nos castigar, ele não quer. Ele quer nos salvar. Só que como ele é justiça, e porque houve outros que se condenaram por menos coisas que talvez nós possamos ter feito, o pecado do demônio de soberba juntou-se ao pecado de desobediência de Adão e de Eva, que juntou-se ao pecado de assassinato de Caim, que juntou-se ao pecado de impureza de Sodoma e de Gomorra, que juntou-se ao pecado de soberba de novo daqueles que fizeram a torre de Babel. Então, amados, os pecados eles vão se somando, se somando, se somando, se somando. E hoje parece que nós estamos perdidos e desnorteados, sem saber fazer um exame de consciência para julgar se nós estamos em pecado mortal, para julgar se nós estamos em pecado venial ou se nós estamos em estado de graça. O que nós sabemos, amados, é que o batismo apaga o pecado original. Sim ou não? E o que nós sabemos é que nós não podemos batizar duas vezes, sim ou não? Então, já que a gente não pode se batizar duas vezes, se caímos na infelicidade de cometer pecados mortais, como é que vamos ser lavados dos pecados? Maria, cheia de graça, Virgem Mãe do Salvador, ensina-nos a escutar a palavra do Salvador. Então, amados, vamos precisar sermos lavados no sangue do Filho de Deus. Quando a gente reza a missa, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do... E como é que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo? O Cordeiro é o quê? É um bicho que se imola, sim ou não? Arrancaram o sangue do pobre, sim ou não? Quando foi que isso aconteceu com Jesus? Na sua paixão, o seu sangue jorrou totalmente. Aquele sangue da cruz, ele é derramado mais uma vez, novamente e de novo, quando nós buscamos por necessidade da confissão sacramental. Então a confissão não é uma bênção. A confissão é o momento em que Jesus, nós não podemos ser batizados de novo, ele precisa nos lavar como? Pelo seu sangue. Então, amados, e isto a igreja pede-nos que nós nos confessemos uma vez por ano, ao mínimo, pelo menos na Quaresma. Que comunguemos uma vez por ano, ao menos uma vez na Páscoa. Que nós façamos jejum e abstinência de carne na sexta-feira, que nós devolvamos o dízimo e que nós participemos da missa de maneira inteira, sem chegar no meio, participar e em estado de graça, nas devidas condições. Então, amados irmãos e irmãs, aqui está o grande apelo da Virgem Maria na missa de hoje: façam o que ele vos diz. E catequese a gente lembrar de tudo que Jesus ele falou. Como a gente está vivendo um tempo de total esquecimento daquilo que Jesus falou, e porque nós fugimos da oração, e a oração significa recordar interiormente o que Jesus disse. E como parece que o povo não reza mais a missa, a quermesse,
a nossa vida comunitária, estar em família. Esta é a nossa grande festa. Estar e viver em estado de graça. A minha alma, ela está em estado de graça, eu estou em festa. Não adianta estar com a alma em pecado mortal e ir festar, e esquecer mais e mais de Deus. Exorte os filhos de vocês, evitemos estas coisas que não estão ali. Não é prudente nos aproximarmos da causa de pecado mortal, e nem é sábio, é pura burrice viver anestesiado por essa coisa que hoje nós vivemos. E que a Virgem Maria, Nossa Senhora, amados, Nossa Senhora Aparecida, ela proteja, ela inspire o desejo de cada um de nós de buscar conhecer mais e mais aquilo que nosso Senhor Jesus pediu na palavra de hoje por meio da Virgem Maria. Façam tudo o que Ele vos disser. E tudo o que Jesus disse está contido na Santa Igreja, em toda a história da Santa Igreja. Padre, mas eu não consigo estudar. Esteja em estado de graça, viva o amor à Eucaristia. O nosso povo tem uma devoção, é de afeto, é de sentimento, é de caminhada. Viva esta caminhada também dentro de você, espiritual. Busque viver os tempos da igreja, guardar todos esses 5 mandamentos que o padre falou hoje aqui, que você vai conhecer espiritualmente toda a história da humanidade, e você vai superar todos aqueles que erraram nesta humanidade e que não alcançaram a salvação, como todos aqueles que, como Caim cometeu, praticou assassinato, como os pecadores sodomitas, como a esposa de Ló, que olhou para trás e duvidou da graça de Deus, como tantos os outros pecadores da Bíblia que não entraram no reino dos céus. Se Moisés e toda aquela sua comitiva no deserto foram impedidos, Moisés e Arão, impedidos de entrar na terra prometida, por causa que duvidaram, imagina nós, amados irmãos e irmãs, que a Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, ela nos conceda a graça de uma verdadeira devoção, e que a vida de oração consiga unir a cabeça, que é Cristo, ao corpo que somos nós, a sua igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.